Olá pessoal, olha nós aqui de novo com agora promoção, prevenção e vigilância em saúde. Lembramos que estamos estudando a parte da vigilância em saúde, né? E especificamente estamos ainda falando sobre a vigilância epidemiológica, não é isso? E hoje o nosso assunto é terminologias epidemiológicas. Terminologia vem de nomes, né? Termos que são utilizados na epidemiologia em relação a algumas doenças infecciosas que acometem, né, o mundo. Como, por exemplo, nós estamos vivenciando agora uma pandemia. A aula de hoje vai ser um pouco mais light, haja vista porque são assuntos que vocês precisam entender melhor. Não adianta a gente passar grandes conteúdos que vocês não fixem. E isso, essa aula de hoje, é necessário o entendimento de vocês para prosseguirmos na próxima aula. Tudo bem? Vamos lá. A primeira terminologia, eu acho que vocês já ouviram muito falar, né? Surto de dengue, surto de Zika vírus, né? E outras doenças que são características aqui na nossa região, no Brasil e no mundo, não é isso? Portanto, o surto, minha gente, ele acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma determinada doença em uma região específica, certo? Ou seja, o surto é quando se tem um número grande, né, fora do alcance especificado pelos agentes de saúde pública. Ou seja, não é normal você ter 30 casos de dengue no bairro Araçá. Isso é normal? Não. Portanto, quando é um aumento repentino, ou seja, em determinado período, de repente, né, de um caso de uma doença específica, em uma região específica, nesse caso, é preciso a gente especificar, por exemplo, um bairro, né, ou um conjunto, né, ou dois bairros, uma região, né? Portanto, para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que esperado pelas autoridades, como eu falei, né? Um exemplo aqui, alguma cidade como Itajaí, Santa Catarina, a dengue é tratada como um surto e não como uma epidemia, pois acontece em regiões específicas, por exemplo, em um bairro, certo? Portanto, quando eu digo assim, aumento repentino de casos de dengue no centro da cidade, eu estou se tratando de um surto, certo? Que é o aumento repentino do número de casos dentro de um limite muito restrito, como uma série de casos de rubéola em uma creche, conjuntivite na Leopoldina. Se nós tivéssemos vários casos de conjuntivite na Leopoldina, na escola Leopoldina, né, aí a gente vai ter um surto de conjuntivite na Leopoldina. Portanto, é uma região específica, um aumento do número de casos em uma determinada região, né? Um bairro, uma vila, um vilarejo, uma escola, uma creche, enfim, né? Até uma rua pode ser considerado se tiver um aumento repentino de uma determinada doença. Beleza? Surto. Um exemplo aqui, ó, né? 5 bairros de Canoas estão com risco de surto de dengue. Não é isso, minha gente? Portanto, aí é um exemplo claro de surto. Ou seja, bairros da cidade de Canoas estão com um risco de dengue, né? Ou seja, ainda que não foi confirmado o surto, mas se tiver, é um surto, porque são em 5 bairros específicos e não em Canoas de forma completa, certo? Portanto, é específico. Bairros. E epidemia, minha gente, né? Epidemia que vocês também já ouviram falar muito, né? Ela se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma determinada doença. Quando é estadual, quando acontece em diversas cidades que compõem o estado. E uma epidemia nacional é quando vários estados, né, regiões como Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, ela tem uma determinada
um determinado número de casos de doença muito altos, né? Por exemplo, no dia 24 de fevereiro, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue. Nesse caso aqui, 20 cidades, é uma epidemia estadual, não é isso? Portanto, são várias cidades que têm um surto muito grande em diversas regiões. Portanto, a epidemia é quando tem vários surtos, né? Um surto, na verdade, ela acontece em várias regiões. Portanto, é considerado uma epidemia, certo? Portanto, quando ela se espalha para outras regiões, ela não fica só numa região específica, como um bairro. Por exemplo, se a dengue ela está em todos os bairros de Aurora, ela é um surto ou epidemia? Ela é uma epidemia, porque é um surto de dengue em diversas regiões, ou seja, em diversos bairros de Aurora. Portanto, é uma forma muito clara de excesso de uma determinada doença, né, em relação a uma frequência que fosse normal. Portanto, é uma epidemia. Portanto, epidemia municipal, quando ocorre um surto de doença em vários bairros, né, ou se não, em todos os bairros. E uma epidemia estadual, quando acontece em cidades, diversas cidades que compõem o estado. E uma epidemia nacional é quando vários estados ou regiões do país têm um grande número de surto de uma determinada doença. Exemplo aqui, minha gente, país vive epidemia de febre amarela, diz especialista. Teve uma época aqui no Brasil que nós tivemos a febre amarela, ela era uma doença endêmica, muito característica só da região norte, mas de repente ela passou, né, ela superou todas as fronteiras e em cada região do país tinha-se casos de febre amarela. Portanto, considerada uma epidemia, porque é um surto, né, em várias regiões de uma determinada doença, né, um valor muito alto do esperado. Agora essa daqui eu tenho certeza que vocês sabem o que é. Essa daqui não precisa nem eu explicar. Pandemia do coronavírus, do novo Covid-19. É o que nós estamos vivenciando, né, minha gente? Portanto, a pandemia, minha gente, é uma escala, aliás, em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. Ela acontece quando a epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Minha gente, agora a pandemia é o que é uma pandemia? É quando há uma epidemia, um grande surto de doenças, que ela se espalha em todos os continentes do mundo. Por exemplo, o coronavírus, ele começou lá na região asiática, né? Ele começou lá na China. E aí foi se espalhando, passando para os países da Europa, das Américas, chegou aqui no Brasil e hoje faz parte do mundo. Todo o mundo tem registro de coronavírus. Portanto, a pandemia é o cenário mais fácil de vocês entenderem, né? Portanto, é quando acontece uma epidemia, se espalha por diversas regiões do mundo, do planeta. Nós tivemos outro caso em 2009, que foi a gripe A, né, a gripe suína. Ela passou de epidemia para pandemia. Ela passou de um país, passou para vários países e vários continentes. É o que nós estamos vivendo agora com o novo coronavírus, né? E ela ocorre quando a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela começa a registrar casos nos 6 continentes do mundo, né? A AIDS, por exemplo, apesar de estar diminuindo no mundo, também é considerada uma pandemia, porque ainda existe casos de AIDS em todos os continentes do mundo, né? Lembrando que esse AIDS aqui depois eu vou corrigir, porque era para estar maiúsculo, né? Portanto, resumindo, pandemia é o aumento do número de casos de doença acima do esperado, sem respeitar limites entre países ou continentes. Ou seja, é um número muito alto, uma epidemia de uma doença, que ele ultrapassa as barreiras do mundo. Ela chega a ser mundial. É o que nós estamos passando agora com o coronavírus. Eu acho que não resta nenhuma dúvida quanto à pandemia. Só fazendo um registro, mas gente, fazendo aqui um resumo, né? Surto
é quando ela é um número inesperado, repentino de uma doença em uma região específica, não é isso? Ou seja, um bairro, por exemplo, surto de dengue no bairro X, ou em alguns bairros, não é isso? Quando é uma epidemia, é quando um surto de uma determinada doença, né, ela é registrada em várias regiões ao mesmo tempo, né? Vocês viram que, por exemplo, é um surto municipal, é quando vários bairros acometido por uma determinada doença, várias cidades, a epidemia estadual. E a epidemia nacional é quando várias regiões ou vários estados estão também com aquela determinada doença, né? E um número muito alto, fora de cogitação do que seria esperado daquela determinada doença. E pandemia é quando ocorre uma epidemia e que ela se espalha por diversas regiões do planeta. A pandemia de gripe A continua em queda no mundo, afirma a Organização Mundial de Saúde, né? A pandemia da gripe A, que ocorreu em 2009, e agora o coronavírus. Tá aí, ó. A OMS decreta pandemia do novo coronavírus, né? Portanto, quem determina pandemia é a Organização Mundial da Saúde, minha gente, porque ela é quem organiza a saúde no mundo. Por isso que ela é quem decreta. O surto pode ser registrado, pode ser decretado pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, né? Uma epidemia também, ou a Secretaria Estadual de Saúde, também pode registrar. Mas pandemia, quem registra é a Organização Mundial de Saúde. E a última, minha gente, o que é uma endemia, né? Endemia, ela não está relacionada a uma questão quantitativa, não se mede a quantidade, como no caso da epidemia, no surto e de uma pandemia, né? Ela é uma doença, ela é classificada como endêmica, ou seja, quando ela é típica de uma região e ela acontece com muita frequência nesse local. Por exemplo, nós temos várias doenças aqui no Brasil, mas o exemplo dela é a febre amarela. A febre amarela, ela tem uma maior incidência na região norte do Brasil. Aquela região ali da Amazonas, né? Aquela região que tem Mata Atlântica, porque ela é uma doença que vocês sabem também é causada pelo mosquito do Aedes aegypti, né? Mas ela é uma doença típica, que a gente chama de sazonal, que ela acontece numa determinada região específica. Portanto, a história dela, a sua epidemiologia, o seu ciclo de evolução acontece mais em regiões do norte. Teve um surto aí, uma epidemia, né, no país. Ela ultrapassou essa febre amarela, ela foi sendo transmitida para outras regiões, mas ela é característica de uma região, né? Por exemplo, também o barbeiro, né, a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é uma doença também endêmica. É tanto que os agentes de endemias, né, que é a antiga agência da SUCAM, eles fazem um trabalho mensal, passando pelo menos uma vez nas suas residências, para evitar que tenhamos, né, aumento de casos dessas doenças endêmicas e também evitando surto, epidemias, né, e também as pandemias, fazendo a prevenção da dengue, né, por exemplo, também a leishmaniose, a raiva, né, entre outras, né. Portanto, é isso aí. A endemia ela não está relacionada com a quantidade, como nós vimos no surto, na pandemia e na epidemia, mas sim como ela é classificada uma doença endêmica quando ela é típica de uma determinada região em que ela acontece com muita frequência. Portanto, minha gente, hoje é só isso aí, né? E na próxima semana nos veremos novamente dando continuidade às terminologias epidemiológicas. Estudem, pessoal. Fiquem com Deus e um grande abraço. Só um exemplo aqui, né? Região endêmica, norte. Tem moradores que nem lembram quando foram vacinados contra a febre amarela. Portanto, só um registro que nessa região norte ela é uma região endêmica para a febre amarela. Grande abraço.